para que nós venhamos colocar um sentido nas coisas de Deus, como ela tem sido debaixo dos nossos olhos, como Deus tem feito que as coisas dele venham a se cumprir através da palavra, através da Bíblia. A Bíblia ela é a fonte que leva o caminho, e o caminho que leva a gente, o caminho da porta do céu, o caminho da porta do céu, o caminho da porta da salvação. Então, esse caminho, nós só podemos vir, passar, andar nesse caminho, ter acesso a esse caminho que leva a gente à porta do céu, se a gente se colocá-lo diante de Deus. Muitas vezes, a gente falando assim, você vem a se perguntar: evangelista Valmir, mas como que pode um pecador que já matou, que já roubou, que já bebeu, que já fumou, que já prostituiu, foi amante de 5, 10 pessoas, sendo que ele foi casado e estava aí no mundo matando, roubando, prostituindo, fazendo isso, fazendo aquilo? Tem como essas pessoas virem se salvar? Boa pergunta, meu amigo, minha amiga. Muitas pessoas têm me feito, têm mandado um comunicado me fazendo essa pergunta através do áudio, através da ligação de telefone, através do vídeo. São pessoas que a gente tem visto que as pessoas têm desabafado, têm falado sobre essa questão individual. Muitas vezes o diabo, ele vem falando no meio disso tudo que não tem jeito. Mas olha só, deixa eu te falar aqui. Deus no passado, na época do passado, quando a gente vem a falar no passado, foi na época na época de Moisés. Na época de Moisés existia uma lei, olho por olho e dente por dente, aonde que as pessoas, como fosse no dia de hoje, milhões e milhões e milhares de pessoas, são pessoas que vinham a esse mundo, são habitantes na terra, são de toda raça, de toda língua, de toda cor, de todo tamanho, pessoas. Então nós estamos falando em pessoa. Então na época, o mundo naquela época é como fosse no dia de hoje. O mundo, tudo que aconteceu no passado está acontecendo hoje. É o mundo de hoje, é o mundo real, é o conteúdo, a realidade, a verdade. Tudo isso vem acontecendo já desde o início do mundo passado. Então, na época de Moisés, existia uma lei semelhante. Quando a pessoa pecasse, ele era pego, levando aquela pessoa diante uma praça pública e fazendo julgamento. As pessoas pegavam e matavam aquela pessoa, sacrificavam aquela pessoa, pedrejava aquela pessoa até a morte. Mas Deus, ele sendo Deus, ele olhando, ele vendo, ele se enchendo de compaixão, aí Deus resolveu anular o passado. Foi quando Deus, ele olhou, ele viu e levantou o Filho de Deus como Messias, como Rabi, como Cristo vivo. Foi o único, o primeiro e o último que pôde ter dado a sua vida, o seu maior sacrifício. Jesus, ele veio também, veio do seu pai, da sua mãe, foi um nascimento, obra-prima do Espírito Santo, mas Jesus, ele fez as coisas certas, mesmo ele sendo iluminado por Deus, ele sendo Filho de Deus, faltava algo, faltava alguma coisa para poder realizar
a vida do Senhor Jesus, para poder realizar em quê? A sua vida individual, a sua vida pessoal, a sua vida diante o Pai, diante o reino, diante a justiça, diante de Deus. Então Deus, ele olhando, ele viu Jesus sendo filho do pai e de mãe, mas obras prima do Espírito Santo de Deus. Foi aonde que seu pai, que a sua mãe veio a dar à luz o Filho de Deus, aonde Jesus veio a nascer, ali naquele lugar humilde, aonde conviviam os animais. Então a sua mãe resolveu infiltrar, sua mãe resolveu chegar. Foi um lugar especial, um lugar que Deus havia permitido, um lugar que a mãe dele desse a luz, que Jesus viesse a nascer naquele lugar, no meio dos animais, num curral, num coxo, aonde que Jesus veio a nascer. Então, ali através daquele nascimento se passou o tempo. Jesus, quando ele foi nascido, começou a haver aquelas perseguições do governo romano, aonde que o governo decretou que os soldados romanos fosse a cavalo em busca daquela criança que havia nascido, que foi o Messias, que foi o Rabi, que foi o Cristo vivo, porque Jesus era iluminado por Deus.